Estamos aqui no nosso estúdio do Direto ao Ponto, né? Hoje aqui recebendo o nosso amigo, o Valdir Borges, conhecido como Valdir do Indianópolis, né? Por muitos ali no meu bairro, até onde que eu moro. Também junto a dona Marion Gomes, né? Marione Rodrigues Gomes. E também ao meu lado aqui a Juliana da Silva, nossa colega de bancada. Estamos iniciando esse programa nessa terça-feira chuvosa, né? Mas faz parte, nós estamos aqui para dar informações à população. Valdir, antes de começar, eu sempre gosto de falar sobre o currículo das pessoas, até porque para as pessoas conhecerem, né? Valdir do Indianópolis, né? Tu foi 5 vezes vereador, né? Presidente do Legislativo também, em 94, né? Foi isso? 8 anos tu trabalhou na Zona Sul. Sim. Né? E também da SMIC. Exato. Tu hoje, né, chegando próximas às eleições, né? Tu se vê pronto para assumir a cidade de Tramandaí com todos os problemas que nós estamos tendo e tu sabe, né? E a pergunta é mais assim, ó, tu tá sabendo como está as finanças da nossa cidade e para que os teus projetos e tu possa colocar isso em andamento quando chegar lá na cadeira e pegar a caneta, como tu está vendo isso? Bom dia, ouvintes. Bom dia, Dutra. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde o Dutra, boa tarde a minha vice-prefeita Marione. Boa tarde a assistência que está por aqui. A nossa amiga Juliana. E o nosso cameraman que está lá atrás, né? Dando suporte ao nosso programa. Pois olha, Dutra, eu tive 5 mandatos como vereador no município de Tramandaí. O meu primeiro mandato foi em 1988. Uma eleição muito difícil. Naquela época tinha muita fera, entre aspas, concorrendo, né? Muitos nomes graduados dentro do município de Tramandaí politicamente. E naquele ano de 1988 eu fui convidado, porque fui presidente da Associação dos Moradores do bairro Indianópolis, diga-se passagem, a primeira associação fundada no Litoral Norte foi a associação que era Indianópolis, Humaitá e Cruzeiro do Sul, o título da associação, que era para abranger aqueles 3 bairros que ficavam muito esquecidos nesta época. E tendo em vista o trabalho que a gente fez dentro da associação, a gente caiu na mira dos partidos para concorrer, né, o cargo de vereador. E a gente foi cortejado por partidos e a gente acabou entrando na época no MDB e eu fui a grande surpresa política do litoral, me elegendo no meio daquelas feras todas. A segunda eleição foi em consequência do trabalho da primeira, a terceira em consequência do trabalho das duas e por aí afora. Então eu tive 5 mandatos de vereador. Em 1994 eu tive o privilégio de ser presidente do Legislativo Municipal, o poder número 1 do município. Então eu me sinto muito orgulhoso hoje de, nesta época, ser o presidente e conduzir o parlamento municipal, né, com muita lisura, e graças a Deus tudo correu muito bem neste ano de 1994. Posteriormente fui secretário da SMIC e depois fui administrador da Secretaria da Zona Sul durante 8 anos. Então, eu tenho um conhecimento político, né, muito grande, tenho um conhecimento da cidade muito grande, conheço a cidade como a palma da minha mão,
Se tu me perguntar hoje como é que tá a rua tal, como é que tá a rua tal, lá na Zona Sul, no Jardim Atlântico, lá na Aldeia da Lagoa, lá no nosso bairro, Indianópolis, né, que, com todo respeito, né, a gente merecia muito mais pelo que a gente contribui lá no bairro Indianópolis. Então eu tenho um conhecimento muito grande, como tenho um conhecimento também muito grande administrativo. Então hoje eu digo para ti, Dutra, digo para o contribuinte do município de Tramandaí, que eu estou preparado para enfrentar esta batalha, a qual eu me determinei a chegar nela. Eu estou preparado para enfrentar esta luta, e se porventura, hoje eu sou um pré-candidato, já passamos na convenção, tanto eu como a minha pré-candidata, a vice, a Marione, nós nos tornando candidatos, e se nós chegarmos à prefeitura, pode ter certeza absoluta que nós estamos amplamente capacitados para administrar o município de Tramandaí, mesmo sabendo de como está o município de Tramandaí, mesmo sabendo de como estão as finanças do município de Tramandaí. É um desafio muito grande, mas Dutra, contribuinte de Tramandaí, não tem o que fazer se não dar um choque de gestão. Não existe palavra mágica. Tramandaí precisa de um choque de gestão e nós estamos preparados para isso. E bem alicerçado também. Então, isto me dá a confiança de olhar nos olhos de cada contribuinte do município de Tramandaí e poder dizer para ele que nós, se porventura, após nós ser candidatos, hoje nós somos pré, após nós sermos candidatos, nós vamos apresentar um plano de governo, nós vamos apresentar um plano de reestruturação da máquina pública, e dentro deste plano de reestruturação da máquina pública que a gente vem conversando com todos os segmentos da sociedade para chegar neste objetivo, para nos orientar do que é melhor, o senhor pode ter certeza absoluta, e a comunidade, o contribuinte de Tramandaí, pode ter certeza absoluta que chegando lá nós estamos muito bem preparados e muito bem alicerçados para fazer a mudança necessária para Tramandaí. Muito bom, muito bom. Estamos também ao lado aqui a dona Marione, né, que vai ser também, né, candidata, pré-candidata, e depois se confirmar, deve se confirmar, vai ser atuante, Marione, ou vai ser simplesmente uma vice de gabinete? Como tu desenha essa tua função, né, a partir de 2025? Boa tarde a todos, né? Todos vocês, a produção, a todos os nossos ouvintes. Quando o convite me foi feito para ingressar na política, na vida pública, eu nunca fui candidata a cargo público. É a primeira vez. Mas a minha vida toda, né, vinda de influência do meu pai, que sim, foi político no município por muitos e muitos anos, foi um dos primeiros vereadores da Câmara, né, após a emancipação de Osório, e por mais de 30 anos, então, ele foi atuante no município, que é o Juvenal Celso Rodrigues. E quando o convite me chegou para ser pré-candidata a vereadora, eu parei, pensei bastante nisso e realmente coloquei o meu nome à disposição, né, porque eu me sinto preparada, sim. E agora, mais do que nunca, né, como pré-candidata, e depois, quando confirmado o nosso nome a candidatos, né, oficiais do município, a estar ao lado, sim, do Valdir, como uma vice-prefeita atuante pela nossa cidade, né? E vamos com certeza administrar com responsabilidade social e fiscal. Isso é importante. Valdir, tu sabe que nós vimos agora nessa enchente, tu muito atuante, né? Junto aos grupos Levanta Brasil,
que ajudou muitas pessoas ali no bairro Indianópolis. Eu fui um lá que fui muitas vezes buscar muitas coisas lá para ajudar as pessoas dos bairros, e eu achei maravilhoso esse trabalho, né? Porque por mais ali que o centro de evento também estava fazendo, e fez também, mas tu estava na outra ala da cidade, né? Um pouco mais longe, mas também ajudando aqueles que necessitavam. Esse trabalho social, né? É um trabalho que necessita a pessoa ter na ação social, por exemplo, a secretaria, que para mim é mais importante, e mais nós com a necessidade que temos, né? Ter pessoas, né, capacitadas, né? Não muitas vezes uma pessoa por amizade, mas sim que seja técnica. Já tu pensa em alguém, tu já tem essa pessoa para fazer esse trabalho? Sem dúvida, Dutra. É um trabalho essencial e primordial para qualquer prefeitura, para qualquer município, é assistência social. A gente tem planos muito bons para assistência social, mas a gente também tem plano para reduzir o assistencialismo. Como é que nós vamos reduzir o assistencialismo? Exatamente criando alternativa de emprego para essas pessoas. Eu sempre fui adepto de um distrito industrial. E tanto é que quando eu estava na SMIC, a gente conseguiu colocar no plano diretor da cidade uma área disponível para o distrito industrial. E eu corri atrás de empresas, eu consegui 4 empresas para se estabelecer em Tramandaí, e essas 4 empresas, elas produziriam diretamente 620 empregos. Aí o que aconteceu? Houve um embate muito grande com a administração na época e com a Secretaria de Turismo, porque eles entendiam de que a gente não deveria trazer para Tramandaí empresas que pudessem poluir o nosso litoral. E aí veja bem, Dutra, qual é a área que eu, na época, fui buscar para colocar no plano diretor como área de distrito industrial, uma área em frente à Petrobras, que ela ia do loteamento até a estrada da estância e da estrada da estância até o lixão. Por quê? Porque na época eu achava assim, bom, se é na frente da Petrobras uma das empresas, né, que teoricamente pode poluir o ambiente e de maneira muito grande, né? Então, bom, já vamos botar ali para não ter essa pendenga, né? Mas eu fui, né? A gente teve uma resistência muito grande e essas empresas queriam se instalar e tinham necessidade, queriam rapidez, né? Na liberação dos terrenos para eles se instalar. Não houve interesse, essas empresas perderam o interesse de vir para o município de Tramandaí e acabaram se alojando em outros municípios, inclusive em Santa Rosa do Sul, aqui em Santa Catarina, uma das empresas que produziria aqui 240 empregos, e ela foi para lá produzindo 240 empregos, hoje ela produz 600, só ela. Então a gente teve uma grande perda. Quando a gente tem uma perda de arrecadação, quando a gente não tem interesse em colocar empresas para trazer emprego para Tramandaí, o que acontece? O município se acarreta muito e aperta muito o orçamento do município através do assistencialismo, através da assistência social. E como é que a gente pretende diminuir o assistencialismo? É exatamente através de emprego, através de parcerias públicos-privadas, para fazer com que Tramandaí caminhe em um outro rumo, em uma outra direção. Tu sabe que eu acredito nisso porque a gente mesmo, né, nós somos da igreja, e as pessoas, muitas que a gente trabalha, né, são membros das igrejas, recebem essa ajuda, mas muitos queriam trabalho. Eles se sentem muitas vezes humilhados por estar pedindo, por estar recebendo certas coisas. A gente sente isso dia a dia com eles. E há aquelas pessoas que não querem largar de nada, né? Mas tem aqueles que se sentem tocados e querem, né, fazer coisas novas. E empresa de Tramandaí seria ótimo. Mas, Juliana, passando para ti agora, tem alguma pergunta? Sim. E diga-se de passagem, né? Nós temos aqui uma técnica na área, né? Que é a Marione, por isso que a gente foi campear, como diz o Galdério, nós fomos campear dentro da nossa seara política, né? Alguém que tivesse assim uma capacidade
maior para nos ajudar e que fosse agregar com aquele pensamento que a gente tinha. E aí a gente viu na Marione uma pessoa técnica, uma pessoa culta, uma pessoa que tem muita orientação de várias faculdades, né? Então a gente foi buscar a Marione para nos ajudar nessa empreitada. Se ganharem, o que vocês pretendem mudar na saúde? Marione, deixo contigo essa. Depois eu complemento. Bom, nós sabemos, né, que a saúde, ela tem muitas falhas. Não só no nível do nosso município, né? É uma escala federal, estadual e municipal. Nós já fizemos algumas pesquisas com pessoas da área para sabermos qual é realmente o funil que está acontecendo, né, dentro da saúde. Então, diante destes dados, né, nós já temos algumas estratégias para pelo menos de imediato, né, nós já conseguirmos melhorar a saúde. E, lógico, não é algo que tu resolve em 24 horas. Tu tens um planejamento. E este planejamento, né, nós conseguiremos atingir sabendo a partir do que nós podemos fazer diante do orçamento que nós teremos em mãos. Então, nós não trabalharemos com promessas e nem com ilusões. Nós trabalharemos exatamente com os pés bem fincados no chão. Nós temos, o Dutra, nós temos o exemplo do nosso hospital. Nós temos o exemplo do nosso hospital. Você sabe que o hospital, há mais de 3 anos que eu venho batendo, né? Venho debatendo, venho ouvindo os médicos, venho ouvindo o sistema de enfermagem, venho ouvindo até mesmo os vigias, né? Que lá trabalhavam. E a gente sabia dos problemas e eu fazia as minhas reclamações ao secretário, à comissão de saúde, a 18ª Delegacia de Saúde, mostrava para eles o que eu ouvia dos funcionários. Várias vezes fui conversar com a direção do hospital, eles me diziam que era mentira, que eu não sabia o que eu estava falando. Aí a gente foi fazer um levantamento do que o hospital recebeu em 2020. Dutra, para o Hospital de Tramandaí em 2022 veio de receita extra 16,8 milhões. 16,8 milhões. E aí eu fiquei mais indignado. Por que veio 16,8 milhões e as enfermeiras não tinham luvas para trabalhar? Não tinham lençol para trocar. E a gente tentou de tudo que foi jeito. Inclusive, quando houve aquele problema de que fecharia a maternidade, que é uma referência na região, eu fui para frente do hospital, fui falar com o gerente do hospital, que era o Roger, o administrador do hospital. Ele disse que eu não sabia, que eu estava falando, no outro dia fechou. Então, assim, a gente se esperneou, a gente pediu, inclusive, para o Ministério Público, e foram levando, e o hospital acabou quebrando. E hoje a gente ainda se pergunta, cadê esse dinheiro que veio para o hospital? 600 funcionários ainda estão na pendência de receber. E aí, compete a quem? Compete ao prefeito, porque o hospital não é municipal, mas está dentro da jurisdição do município. Está dentro da esfera municipal. Quem é que usufrui do hospital? São os munícipes. São os contribuintes do município. Então a gente tem que tomar pé da situação e brigar pelos nossos munícipes. Nós temos que brigar pelos nossos contribuintes, porque o nosso contribuinte é o que paga a saúde. O nosso contribuinte é o que pagou o desvio desse dinheiro da saúde. O nosso contribuinte é que paga o salário do prefeito, é o que paga o salário do vice-prefeito. O nosso contribuinte é o que paga o salário do vereador, do secretário de saúde. A gente tem que respeitar o nosso contribuinte. E cadê o respeito ao nosso contribuinte? Então fica aqui a minha insatisfação com o que foi feito até aqui, e pode ter certeza absoluta, nós chegando na prefeitura, nós vamos tratar
a saúde de maneira correta. Porque hoje quem precisa de tratamento, na realidade, é a saúde, porque ela está na UTI. A saúde hoje está na UTI. A partir do momento que você chega, que você tem uma demanda, por exemplo, num exame, que o município teria a obrigação de te oferecer esse exame, porque você paga para isso. E muitas vezes, para você conseguir um exame desse, você só consegue pela mão de um político? Não, tá errado. Ou pelo tempo de espera Tá errado. também, né? E eu vou dar um exemplo lá no Indianópolis. Lá no Indianópolis, um colega nosso precisou de uma cirurgia, encaminhou, não, vai ser rápido, vai ser rápido, vai ser rápido. 2 anos depois, bateram na casa dele, foi liberada a cirurgia. Ah, a cirurgia do Alfredo. Não, o Alfredo morreu o ano passado. Por que não foi feita a cirurgia? Então são essas coisas, né, que a gente... O que eu vou te dizer assim? A gente não pode se omitir. A gente não pode se omitir. Não interessa que seja o prefeito, não interessa que seja vice-prefeito, não interessa que seja vereador, não interessa que seja secretário. Porque a omissão é conivência com o que está acontecendo. E eu nunca fui conivente com isso. Omissão, né? A gente sabe até, né, Juliano, também é um pecado diante dos olhos de Deus. Tu ver e não fazer nada, não falar nada, não, aos olhos do Senhor não é bom. Mas a gente sabe que a saúde está ruim e até a gente entende. Eu mesmo, esse final de semana, teve um fato que eu não entendi e vou falar até porque, por mais que eu tenha meus apoios, né, a verdade que seja dita. Eu fui ali para medir a minha pressão e pedir para ver também o meu colesterol, né, a glicose. Aí a pessoa me passou para lá, viu a medida da minha pressão e eu, tá aí, a glicose. Não, agora tu vai ter que voltar lá e aí tu volta. Não, só um pouquinho, meu filho. A fila, se tu pode fazer isso aí, cara, eu só não tenho o aparelho aqui, mas senão eu faço. Aí tanto fala com a enfermeira, eu fui falar com a enfermeira autorizou. E ele fez de mau agrado, dizendo que a enfermeira era nova, que não podia ter feito, que não sei o quê. Então a burocracia, muitas vezes, e aí eu te digo que o que falta muitas vezes é gerenciamento. Pessoas, aquilo que eu falo da pessoa técnica, né? Uma pessoa gerenciando um lugar que conhece. Então isso falta, mesmo que melhorou lá a UPA, né? Eu vi essa falha e não tive como não falar, né, cara? Até porque a pessoa técnica tem visão, né? Exato. Então, ali, o que que acontece? Tem que ter mudança, né? Então, uma pessoa que é técnica, ela vai saber, opa, vamos por esse caminho, que esse caminho vai ser melhor. Exatamente. Exatamente, doutor. O problema hoje que a gente enfrenta em quase todos os municípios é que muitas vezes a gente bota um cabo eleitoral a exercer uma função que não é dele. Cabo eleitoral, às vezes, é muito bom para pedir voto na rua. Agora, quando ele ganha uma prefeitura, aí coloca um cabo eleitoral em setores que ele nunca trabalhou. Aí fica difícil de funcionar. Então, em cada setor, a gente tem que ter pessoas qualificadas. Não quer dizer que o cabo eleitoral não vá trabalhar. Sim, claro. Não quer dizer que ele não vai ser reconhecido pelo trabalho político que ele fez. Mas nos setores tem que ter gente capacitada para isso. E é isso que a gente está buscando. Nós nos amparar com uma equipe capacitada para se chegar à prefeitura, a gente está preparada para enfrentar essas demandas. Tanto eu como a Marione estamos preparados. E a Marione não vai para a prefeitura para ser uma vice-prefeita de gabinete. Não, ela vai ser uma parceira do prefeito, ela vai sair com a gente para resolver os problemas. Quando eu não tiver, ela vai ter autonomia para resolver os problemas, porque eu tenho ampla confiança nela e na capacidade dela. Assim como eu tenho ampla confiança em toda a nossa bancada de pré-candidatos a vereadores. Todos os nossos pré-candidatos a vereadores hoje, eles teriam a capacidade também de ser o vice-prefeito, de me acompanhar nesta luta. Né? Todos eles, independente de A ou B, todos eles têm essa competência, têm a capacidade para andar comigo e ser o vice-prefeito. Né? Então eu estou muito bem alicerçado.
A gente está montando aí uma equipe de trabalho para, chegando lá, a gente já começar a fazer uma diferença dentro do município de Tramandaí. E pode ter certeza absoluta, eu e a Marione chegando lá, o município já vai ver uma diferença nos primeiros 6 meses, após os 6 meses de governo. Após os 6 meses de governo, a gente já quer trazer um choque de administração, né? A gente já quer trazer um choque de gestão já. Que bom. Mais uma pergunta? Em relação à educação, o que que vocês pretendem? Quais são os planos de vocês, assim, para a educação em geral, assim? Posso responder? Bom, na educação, o primeiro passo, né, é nós trazermos todos os professores, todos os secretários de escola, enfim, todo o corpo, né, que trabalha para dialogar conosco, sabermos realmente a necessidade, a realidade de cada escola, de cada criança que está ali e a realidade das famílias. Porque hoje em dia nós sabemos que muitas crianças, né, um grande percentual de crianças, principalmente no nosso município, que é município litorâneo, não só nós como os demais, né, as crianças vão para a escola, não é para estudar, elas vão para se alimentar. Tá? Então, para além disso, nós temos que dar um conforto e uma assistência extensiva às famílias. E estas crianças, nós vamos trazer o ensinamento com elas, né, pautada nos nossos valores. Realmente é isso que nós vamos trazer, que os nossos valores são valores de Deus, de família, de respeito com os seus pais, com seus avós. Tá? Então, nós caminhamos, a escola que nós imaginamos, que nós caminhamos é essa. E valorizar o quadro de professores. Porque uma das razões também que a escola, o ensino público, né, tem um índice muito baixo, é porque o professor não é motivado. O professor, hoje, as famílias estão despejando para o professor a educação. A família não está educando, está transferindo isto para o professor. A função do professor é educar, é ensinar matemática, ensinar português, é ensinar história. Nós somos contra as determinadas pautas que hoje estão querendo inserir nas escolas e tocar a goela abaixo das crianças e das famílias. Nós somos contra a erotização, né, de crianças, enfim. E então nós vamos trazer estas famílias para perto de nós, acolher estas famílias, acolher os professores, dar para os professores uma maior capacitação, né? E tirar esta responsabilidade das costas do professor dele fazer o papel de pai e mãe. O papel de pai e mãe é dentro de casa. Até porque a gente sabe, né, que tem escolas que tem um padrão, né? Cada bairro tem, a gente sabe que tem as suas dificuldades. Então, trazendo, eu acho que o pessoal para conversar, tanto professores como direção, mais ou menos, eles vão saber dizer para vocês o que ali está precisando mais, né? Exatamente. Porque o que acontece, só eles lá dentro sabem qual é a dificuldade. E isso é muito importante, ter uma união. Tem né? que ter a aproximação. E a comunidade também tem que acolher essas escolas. A escola não é só uma função de administração do executivo. A escola faz parte da comunidade. E o que a gente vê em muitas escolas hoje, elas se tornaram um depósito de criança, né? Se tornaram um depósito de criança. Então, o que a gente pretende, né? Além dessas propostas que a Marione relacionou, é fundamental nós transformar as escolas do município de Tramandaí em escolas cívico-militares. Porque, Dutra, a gente está saindo em vários setores da sociedade
E o que a gente vê no entorno das escolas hoje é muito preocupante. É muito preocupante. O que a gente vê nos entornos das escolas hoje é o que a gente via há poucos anos atrás lá no Nossa Senhora Aparecida. Tá? Quando foi transformada a escola Nossa Senhora Aparecida em escola cívico-militar, e está aqui junto com nós o Sabir, que é um Defensor. grande defensor das escolas cívico-militar, por ser ex-brigadiano, né, por ser ex-policial militar. Lá na escola Nossa Senhora Aparecida, nós tínhamos um retrato da escola antes de ser cívico-militar. Quem vai lá na escola Nossa Senhora Aparecida hoje se surpreende com a escola, se surpreende com a limpeza, se surpreende com a organização. Tu não vê mais desocupados escorados no muro da escola. Limpou aquilo lá, é uma escola que hoje ela é exemplo para o litoral em todo. Então eu sou um grande adepto da escola cívico-militar e agora a Câmara dos Deputados aqui, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ortogou aos municípios o direito de implantar as escolas municipais. Então, nós, chegando lá, pode ter certeza absoluta que, se for possível transformar todas as escolas municipais em escola cívico-militar, nós vamos fazer isso. E o índice de aprovação dos alunos da escola cívico-militar aumentou 60% após ela ser transformada em escola cívico-militar. E a gente vê que muitas vezes os diretores, né, gostariam de fazer isso, né? A gente vê ali pelo nosso Aparecida que a diretora continua a mesma e a coisa mudou, né? E melhor, porque eu mesmo ali sou do bairro Litoral e hoje eu vejo em volta, que nem tu fala, não existe mais aquilo. Não. Os alunos organizados, é uma coisa muito bonita mesmo. Eu também sou a favor disso, né? Que todas as escolas teriam que ter isso, né, Juliana? A gente sabe que os diretores têm verdadeiras vontade de fazer isso, muitas vezes não conseguem devido à burocracia. Nós temos aqui, junto com nós, a Solange, né? Solange falando. Deixa eu ver que a Solange vai pôr aqui. A Sandra Guimarães, né? Valdir. Também como funciona a capacidade de mudar e coragem, que tu é essa pessoa que necessita, tá? A Michele Gomes, PL Mulher, muito bem, representada por essa pré-candidata a vice-prefeita. Michele, essa é a presidente lá do... A esposa do Felipe. Felipe. Isso. Essa representada. A Sandra Guimarães também, as escolas militares, né, pedindo. Marisa Ramos, gostaria de fazer só uma pergunta. Saúde, obra, turismo, educação, estão todos na UTI. Como o senhor Valdir falou, em 4 anos, você e a senhora Marione conseguem dar a volta por cima, resolver esse problema? As pessoas estão perguntando. A gente sabe da dificuldade do município de Tramandaí. Como a gente também sabe da dificuldade financeira que passa o município de Tramandaí. Não é só a saúde que está no UTI. A saúde financeira do município também está na UTI. Tá? Não vamos dizer que seja apenas do atual governo, né? Mas é uma sequência que vem vindo, que vão empurrando com a barriga, E o que a gente pretende, para quem fez a pergunta ali, que eu esqueci o nome dela? Marisa Ramos. Marisa Ramos. A gente vai elencar 5... Desculpe, perdão. A gente está elencando 5 prioridades em cada setor do município de Tramandaí. 5 prioridades. Uma prioridade na saúde, prioridade na educação, e uma das prioridades que nós temos realmente é o turismo. Tá?
Nós tínhamos uma festa do peixe, que era uma festa popular, era uma festa de Tramandaí, ela foi elitizada, hoje o povo de Tramandaí não participa, ele tem que voltar a participar. Nós tínhamos, na época que eu fui secretário da SMIC, uma casa ampla para o artesanato, que cabia 220 artesãs ali dentro. Hoje as artesãs de Tramandaí estão num cubículo de 5x4, tá? Então, ao invés de nós incentivar essas pessoas, tá, Essas a artistas, trazer né? o turismo para Tramandaí, porque elas têm uma capacidade muito grande, a nossa artesã, de trazer o turismo para Tramandaí. E elas estão lá, imprimida lá, imprensada numa pecinha, e não tem como trabalhar naquela peça. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é tentar resgatar tudo isso. Como é que nós vamos resgatar tudo isso se o município está nessa situação financeira? Então, nós temos que fazer uma reestruturação administrativa. Dentro dessa reestruturação administrativa está a nossa redução de secretarias. Hoje nós temos 16 secretarias. A gente já ouviu o podcast de outros candidatos que querem aumentar para mais 3 secretarias. Nós reduzindo para 8 secretarias, nós vamos ter uma economia considerável para investir exatamente nessas necessidades que o município tem hoje, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área de pavimentação, seja na área de drenagem. O Dutra não tem cabimento, por exemplo, várias ruas aí que os embocamentos das ruas chegam a ficar 30 dias com água. Para de chover, dá sol e tal, e a água não sai, não drena. Então nós temos que tomar providência nisso. Ontem, por exemplo, a gente fez várias visitas e a gente fez visitas em imobiliárias. E aí o cidadão da imobiliária pegou e disse: Valdir, eu vou ser bem sincero para ti. Eu perdi total esperança com o município de Tramandaí. Eu vou te mostrar aqui. Aí ele passou uma TV desse tamanho, ele passou, ó, essa casa aqui, ó. Casa por 690 mil, ela vai gerar só de ITBI 10 mil reais para a prefeitura. Olha como é que está a frente desta casa. Eu tenho 5 clientes por semana que vai ver essa casa. E aí, com esse monte de água, eu disse, não, mas aí eu não quero. Eu não vou ficar com uma casa dessa no frente do banhado desse. E são coisas mínimas, Dutra. É capina, é limpeza de rua, é limpeza de bueiro, é desentupimento de bueiro. Isso são coisas básicas que o município tem que prestar e não presta. Por quê? Porque está se gastando onde não seria necessário gastar. Por isso nós queremos reduzir o tamanho das secretarias, nós queremos fazer uma reestruturação aonde nós possamos chamar os nossos funcionários de quadro, que muitas vezes estão jogados num canto lá, sendo administrado por um cargo de confiança, e chamar essas pessoas que têm capacidade, porque fizeram um concurso público, não estão sendo ocupados e também não sendo valorizados, para que ele nos ajude a economizar, porque economizando nós conseguimos investir na cidade, investir mais, investir melhor, e investir onde realmente há necessidade. Então isso é uma das priores que nós queremos fazer. Então essas prioridades que nós vamos elencar em cada setor do município de Tramandaí, pode ter certeza absoluta o nosso contribuinte que é possível e passível de fazer. Uma pergunta aí, nosso... Não. Ah, tá. Como pretende capacitar recursos para a nossa cidade? E da onde sairão esses recursos para fazer novas melhorias para a cidade? Bem, primeiro, a gente, para captar recursos, tu tem que ter projetos.
Tu tem que ter projetos que sejam, primeiro, de interesse da comunidade, que sejam necessários à comunidade e que sejam projetos que a gente consiga, dentro de uma especificação de engenharia, né, tu consiga fazer com que tu capte esses recursos. Nós pretendemos fazer parcerias públicos-privadas, nós pretendemos criar uma incubadora tecnológica, e essa incubadora tecnológica, aí com o conhecimento da Marione, nós trazer as universidades para nos ajudar nesses projetos. E sendo um projeto bom, a gente consegue recurso. Muitas vezes a gente consegue recurso até a nível internacional. O Banco de Desenvolvimento Interamericano, por exemplo, ele muitas vezes, dependendo do projeto, ele manda dinheiro a fundo perdido. Ou seja, ele te dá o dinheiro para fazer aquilo, basta tu fazer projeto. Então, se a gente conseguir implantar esta incubadora tecnológica, conseguir formatar projetos, a gente vai em busca. Não só a redução, a reestruturação administrativa vai nos trazer uma economia considerável aí da ordem de 12,8 milhões a 15 milhões por ano, mas nós também vamos buscar fora. E nós vamos trabalhar com os nossos deputados, tanto estaduais como federal, para as emendas parlamentares. Nós vamos buscar isso. E agora, o mês passado, nós fomos a Brasília, e agora, o mês que vem, nós já vamos encaminhar propostas e projetos para eles, porque já vão designar para o ano que vem várias emendas parlamentares, principalmente para a drenagem do nosso município. Para drenagem, para melhoria nos postos de saúde, que tem posto de saúde que necessita de muitas melhorias, a UPA é uma, tá? Nós estamos discutindo com a classe médica o que nós podemos conseguir para o município de Tramandaí, o que é viável para os postos de saúde de Tramandaí. Conhecimento administrativo eu tenho, eu não tenho conhecimento técnico na área da saúde. Então, o que eu quero saber com os médicos? Bairro Indianópolis, por exemplo, há a necessidade de um mamógrafo lá no bairro Indianópolis? Não, é importantíssimo um mamógrafo. A importância lá de um aparelho eco para fazer ecodoppler, para fazer uma eco abdominal total, então nós vamos buscar isso. Através de emendas parlamentares a gente vai buscar. Então a gente está conversando com a classe médica hoje já para se precaver para o futuro. É possível isso? É viável que isso funcione no bairro de Indianópolis? É viável que isso funcione no bairro São Francisco? É viável que esses aparelhos funcionem, tenha como funcionar, por exemplo, na Zona Sul? Se a classe médica me disser assim, não, é viável, é possível, e isso resolve parte dos nossos problemas, nós vamos atrás disso. É isso que a gente quer, buscar soluções. Porque assim, ó, o que a gente vê hoje, assim, ó, tem algumas propostas que, se você pegar o plano de governo de 1988, o de 90, de 94, de 96, de 98, o de 88 está no de 2022. Então, assim, promessas repetitivas que a nossa população não aguenta mais. Eu vou dizer para vocês assim, ó, se eu chegar na rua hoje e dizer assim, olha, nós vamos tentar resolver o problema do alagamento do bairro São José, eles vão chacotear, eles vão rir. Diz, cara, eu tô aqui de cabelo branco esperando isso. Eu tô aqui de cabelo branco, eles me prometendo isso. Independente de partido, independente de quem é o prefeito. Entendeu? Então é uma situação difícil hoje. Às vezes, Dutra, a gente chega num estabelecimento comercial, por exemplo, e o cara olha assim, ó, não me fala em política. Pelo amor de Deus, não me fala em política. Porque eu tô cansado de ouvir político e não resolver. Então a gente quer ser exatamente esse diferencial. E eu quero olhar no olho de cada um contribuinte do município de Tramandaí e dizer, nós somos a mudança necessária que esse município precisa. Por isso que é importante o diálogo com a comunidade, porque eles sabem o que precisa, né? Exato. Porque muitas vezes é uma visão, né, talvez do prefeito, que não seja da comunidade, não é uma necessidade deles, e sim, né, do prefeito. Então, é esse diálogo
o pessoal tá clamando muito. Exato. E você vê, eu e a Marione, muitas pessoas dizem assim, o plano de governo é uma responsabilidade do prefeito e do vice. Nós estamos há 3 meses ouvindo a sociedade em relação ao plano de governo. E dentre todas essas demandas que nos passaram, grande parte delas foi contemplada dentro do nosso plano de governo. Os Quer dizer, anseios da nossa os anseios comunidade, da nossa comunidade. em todas as áreas. Em todas as áreas que você pensar, na área do turismo, na área da saúde, na área da educação, na área de saneamento, na área da mobilidade urbana, a gente foi procurar, e a gente ainda continua conversando com esses segmentos. Mais perguntas? Como vocês vê hoje o cenário político em Tramandaí? Deixa pra ti, que eu já tô com a garganta. E depois eu complemento. Bom, eu sou empresária no município há mais de 30 anos, tá? E como empresária eu já havia desistido deste município, de estar aqui. Nós já estávamos de malas prontas para ir embora para outros estados. Aquilo que nós desenvolvemos no município, nós vendemos para todo o Brasil. Então, nós representamos Tramandaí em todo o Brasil e levamos o nome também de Tramandaí internacionalmente. Por quê? Porque a política em Tramandaí, ela, até os dias de hoje, ela é a mesma. Aquele que se contrapõe a quem está no sistema leva nas costas uma marca. Um carimbo. Um carimbo. E este carimbo é como se fosse o carimbo dos séculos passados com a famosa Flor de Lis, né? Então, é isso que a política em Tramandaí permanece até hoje assim. É a do toma lá, da cá, do amigo do rei. Eu sou amigo do rei, então tu tem as portas abertas. Tu não é amigo do rei, tu não tem as portas abertas. Na minha rua, no meu bairro, nós temos 5 empresas. São mais de 30 anos. A rua permanece com o mesmo buraco, com o mesmo alagamento, né? E a gente até brinca em relação à rua, porque nenhum prefeito foi lá e solucionou este problema. Porque ora ele achava que uma empresa estava favorecendo, estava fazendo campanha ou tendenciosa a um partido tal, a outro partido. Então, assim, esta política tupiniquim, ela é enjoada, ela é nojenta. E eu e o Valdir arriscamos, né? Nós fomos para a rua escutar a população, demos o nosso nome como pré-candidatos para fazer uma coisa diferente. Eu e o Valdir nos propomos a fazer desta politicagem que hoje existe em Tramandaí, porque política mesmo não existe, é politicagem, né? É nós enterrarmos esta politicagem e fazermos a nova política com Tramandaí, para Tramandaí, com os nossos contribuintes e principalmente com os nossos jovens e as nossas crianças. Nós temos que dar esta visão para estas crianças. Nós já somos, como é a geração de ferro que está indo, né, Valdir? Mas nós temos uma geração de ouro que são as nossas crianças, são os meus netos, são os meus filhos, são os netos do Valdir, os filhos de vocês que virão, né, os netos. Então, nós queremos esta política de amor a Deus, a nossa pátria, de nós sentirmos orgulho de morarmos em Tramandaí, de construirmos Tramandaí, porque eu sou uma das desbravadoras de Tramandaí. Como antes de nós iniciarmos o programa, eu disse, né, eu tenho
antes de mim já tinha uma geração, mas a minha geração, nós fomos aquela geração que saímos de Tramandaí para nos especializarmos fora daqui, em universidades, porque a nossa região não tinha, e muitos de nós não voltaram para o município, porque nós não tínhamos aonde aplicar os nossos conhecimentos. A política em Tramandaí, a politicagem não desenvolveu Tramandaí para receber estes jovens, nos acolher, né, e nos dar condições de ajudar a desenvolver o município. Ainda hoje permanece assim, porque muitos dos nossos jovens estão indo embora de Tramandaí e até para o exterior. Nós já temos grandes, né, estudantes, grandes profissionais que foram embora daqui. Exatamente. Então, assim, ó, vamos terminar com essa politicagem. Vamos fazer uma política nova. Você vê assim, ó, a gente quer fazer uma administração para todos, independente de partido. Mas quando a gente vê, por exemplo, quem é que se lembra do nome chamado Gedel Vieira Lima? Parece que caiu no esquecimento, né? Gedel Vieira Lima foi o homem que foi pego com 52 milhões em espécie dentro de um apartamento. Quando aconteceu isso, eu ainda era MDB. E aí eu fiz uma guerra terrível para a expulsão desse cidadão. Pensa que a minha voz teve eco? Não, o cidadão hoje ainda manda no MDB a nível nacional. Então, esse tipo de política é que a população está anojada. Esse tipo de política é que a população não quer mais. Hoje, a população ela quer um político que seja como ela, que pense como ela, que haja como ela. Um político que respeite as necessidades dela. Ora, um cidadão com 52, sei lá quantos milhões em espécie dentro de um apartamento, foi apreendido tudo isso. Eu, como MDBista, né, que tem uma conduta, tinha uma conduta diferenciada desse político dentro do contexto do município de Tramandaí, exigia a expulsão dele. O que acontece? Ele continuou mandando em mim, então por que eu vou ficar nesse partido? Não me serve. Se é um partido para abrigar corruptos, para esconder a corrupção, não serve. Então nós queremos fazer uma política séria, uma política dirigida para a comunidade, independente de bandeira partidária, porque governar para amigos já passou há muito tempo. E transparente. Transparência. Nós vamos fazer Muita transparência. Uma perguntinha. Isso, o seu José entrou e botou: parabéns, Valdir e Marione. Com uma administração séria e sem conchavos políticos. Vamos ter Tramandaí que merecemos. Obrigado. Obrigada. A Solange: estamos juntos, meu irmão. Show, Solange. O Lucas: parabéns, Valdir, pela lucidez das condições do município. Foco nas prioridades que necessitamos. Obrigado. E nós vamos focar. Tem mais alguma pergunta? O que vocês vê de ruim na cidade e que pretendem melhorar? E o que vocês veem de bom e pretendem permanecer? Bem, é uma pergunta muito complexa. Mas, por exemplo, a gente está assistindo já há quantos anos aí a interligação de uma nova ponte Tramandaí-Imbé. Imbé-Tramandaí. Quantos milhões já veio para projeto nessa ponte? Agora, no período eleitoral, pode ter certeza absoluta que vão reabrir essa discussão. Isto é ruim para o município. Nós não temos uma interligação que viabilize um fluxo mais rápido entre os dois municípios, e o Imbé e Tramandaí são irmãs gêmeas, né? São mãe e filho, no caso. Então a gente tem que resolver esse problema.
Nós temos, por exemplo, uma Avenida João de Magalhães, que hoje ela é jurisdição do Estado. Mas olha, gente, quantas e quantas promessas já foram feitas em relação a João de Magalhães. E hoje, se você for na João de Magalhães, e o pastor que geralmente visita a casa dos membros, né? Tem alguns locais na João de Magalhães que tem um degrau de 20 centímetros para te descer da pista. E aí o município não bota um saibro, não bota um cascote, porque é a obra porque aquilo ali é a rua do Dair. Mas quem é que está quebrando o carro ali? São os nossos munícipes, são os nossos contribuintes. Então isso é ruim para o município e a gente quer resolver. Tem tanta coisa que não foi feita, por exemplo, cada vez que chove aqui a São José é um absurdo. A esquina, por exemplo, da 24 de setembro, ali junto com o hospital, cada chuva que dá, aquilo ali alaga. A Rua Piauí, A Rua lá da Piauí. Nova Tramandaí. Aldeia da Lagoa, vocês não têm noção do que é a Aldeia da Lagoa. Vão lá amanhã na Aldeia da Lagoa. Tem noção, né, Dudu? Desce Vai pra tudo. Desce a Rua Curitiba, Senhor. Desce a Rua Curitiba. A Flores Interpraias. da Cunha, da altura Flores da da Barra. Cunha. Avenida Jardim Atlântico. Tu não consegue andar de bicicleta. Tu não consegue andar de bicicleta. Então, isso são coisas muito ruins que a gente vai ter que resolver, vai ter que melhorar. Tem tantas coisas que não tem tantos problemas que a gente vai manter, sem dúvida alguma. Mas, para que essas poucas coisas boas, para elas aparecer, tu tem que diminuir o que é de ruim. E de ruim tem muita coisa. Por exemplo, a esquina da minha casa, lá, doutor, a esquina da minha casa, cada vez que chove, alaga. E aí eu já levei vários secretários de obra lá e eu digo para eles, olha ali, ó, a água está te mostrando, eu quero cair lá, eu quero sair lá. É lá a minha saída. E até hoje não foi resolvido. Então, cada chuva é 30 centímetros de água. Nunca entrou água dentro de casas no Indianópolis. Eu moro lá há 50 anos. E agora começa a entrar água. Por quê? Porque os bueiros estão atolhados. Então, esses são o tipo de coisas que a gente precisa, já que o contribuinte está pagando o seu imposto em dia, a gente tem que dar um retorno para ele. E é isso que a gente quer fazer. A Marione, gente, pelo amor de Deus, eu vou lá na casa da Marione. E não é só eu que vou, vem pessoas importantes, vem empresários comprar as lanchas, porque eles fabricam a lancha Millennium. Você entra lá, você fica estarrecido, mas como é que tem 5 empresas num pedaço de rua desse e continua desse jeito todos esses anos? Sabe? É complicado. Ontem, por exemplo, eu estive num estabelecimento comercial ali na Zona Sul. O cara tem um potencial financeiro muito grande. Dizer, Valdir, eu vou ser bem sincero para ti. Eu gostaria muito de votar em ti. Mas, assim, eu tendo em vista a decepção que eu tive até o momento com todos esses políticos que por aqui passaram, eu tive a coragem de transferir o meu título para a Cidreira. Transferiu para a Cidreira, porque eu não acredito mais em político em Tramandaí. É que às vezes não é uma questão financeira para tu resolver um problema pequeno. É uma questão de boa vontade. Gestão. De gestão, de empenhar-se com aquilo e resolver o problema, né? E aí as pessoas acabam levando para uma outra esfera, porque precisa de dinheiro, porque precisa disso. Não, gente, às vezes não é isso, às vezes é gestão. Vou dar um exemplo para ti, Dutra, e tu conhece muito bem. Avenida Minas Gerais. Tem cabimento uma Avenida Minas Gerais não ter uma calçada para o nosso contribuinte entre o início da Avenida Minas Gerais, da duplicação, até a entrada de Oásis? Eu estou lá conversando com os comerciantes desta área, todos eles são unânimes. Olha, se a prefeitura quiser fazer uma calçada bonita aqui, colocar banco, colocar o que quiser, colocar quiosquinho,
nós somos parceiro. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai buscar parceria público-privada para resolver aquilo que até o momento ficou à mercê. Isso é ótimo. Muito bom isso aí. Uma ideia maravilhosa, porque eu também ando muito naquela zona e necessita isso, entendeu? E mesmo criando empregos também, né? Tem mais alguém aí para nós O encerrarmos? Kiko, parabéns essa dupla. É para confirmar. José, Deus, Pátria e Família. E liberdade, E José. liberdade. A Monique, de que forma a nossa cidade está jogada para desesperar por aonde começar? A Monique. Sandra, Sandra. exatamente, estamos enjoados com tanta politicagem e menos e nós sempre menos coligações. A Carmen, parabéns, é isso aí, povo. Tramandaí precisa de uma política transparente e honesta. A Lúcia Ribas também mandou uma pergunta, né? Todos estão fazendo a mesma pergunta, né? Como resolver isso, né? Uma pergunta só para encerrar aqui, Valdir, né? Temos quantos minutos mais, né? 2. Tu tem assim um número, né, das pessoas da direita, conservadores aqui do município? Como que tu vê isso nas eleições? Até para deputado, tu pode ter deputado, consegue ter essa... Importante essa pergunta. Por exemplo, foi feita uma pesquisa agora mês passado em relação a... E tinha uma pergunta muito importante que era assim, se você se considera conservador e de direita. 68% da população respondeu sim. E acho que 18 ou 19% ainda não sabia o que era conservador, o que era direita. Tá? E o que nós entendemos como conservador, o que nós entendemos como direita? Nós somos contra as pautas. Nós somos contra o aborto, nós somos contra a saidinha, nós somos contra a sexualização precoce de nossas crianças na escola, nós somos contra a liberação da maconha, nós somos contra a opressão dos governos em cima do nosso comércio, em cima da nossa indústria, nós somos a favor da liberdade comercial. Isso é um conservador. E muitas vezes eu digo isso, inclusive disse há poucos dias para uma professora que ela não pensa como a gente, que ela disse, vocês vêm com essa história de conservador e isso aí é coisa de bolsonarismo. E aí eu disse para ela, não, de repente até você é conservador e não sabe, porque colocaram uma venda nos seus olhos. Eu digo, você gostaria que o seu filho andasse com 40 gramas de maconha no bolso? Ah, mas é claro que não. Você gostaria, por exemplo, do aborto? Ah, também não. Você defende o Hamas? Ah, eu não defendo. Você defende a sexualização das suas crianças a partir do 6º ano de idade? Ah, claro que não. Eu digo, então a gente pensa igual. Só que a gente pensa e vai para a rua e fala o que pensa. Defende aquilo que pensa. Agora você, porque tem uma ideologia partidária, porque tem uma ideologia política, você pensa igual a gente, mas não defende. A nossa diferença é essa. Nós vamos para a rua e defendemos aquilo que a gente pensa, aquilo que é melhor para a família. Porque o que eles querem, na realidade, é a destruição da família. Essa coisa de... o Dutra, eu digo sempre, está indo para está indo para uma posição que daqui a pouco eu não vou poder dizer que eu sou hétero. Porque se eu disser que sou hétero, eu estou ofendendo os demais. Então, infelizmente, né? Mas estamos encerrando, foi uma bênção essa nossa conversa aqui, né? Boa noite, Marião, foi muito boa a tua presença aqui. Muito e nós obrigada. gostaríamos que tu desse também aos nossos amigos o teu boa noite, né? E depois Valdir, para nós encerrarmos. Boa noite a todos. Muito obrigada por esta oportunidade, né? Espero que no futuro nós possamos retornar, né? Já na condição de candidato e não de pré. Candidatos, né? E continuarmos esse diálogo franco, aberto com vocês, com a comunidade, né? Que é isso que nós buscamos. Nós buscamos esta parceria com a comunidade. A prefeitura não é isolada, né? A Câmara de Vereadores não é isolado.
É a comunidade, é o contribuinte que nos coloca a todos nos seus devidos cargos eletivos. Então, muito obrigada a vocês. Valdir? Eu quero, Dutrin, primeiro, assim, ó, agradecer ao nosso Pai Celestial de nos dar a oportunidade de vir aqui conversar com vocês, conversar com a nossa comunidade. A gente sem as bênçãos de Deus, a gente não é nada, a gente não vai a lugar nenhum, né? E a gente tem muita fé em Deus, e é com essa fé em Deus que a gente está aceitando esse complicado desafio, que é vencer o sistema e, vencendo o sistema, administrar o município de Tramandaí. Eu agradeço do fundo do coração a Deus por isso, agradeço o convite de vocês e agradeço também a nossa comunidade, né, que interagiu conosco neste podcast, né, e dizer para ti, Dutra, e dizer para você que a gente veio aqui para falar exatamente a verdade. A gente não veio aqui para mentir para ninguém, a gente veio para falar nos olhos de cada um dos contribuintes de Tramandaí e dizer que nós podemos fazer diferente, sim. Que benção. Muito obrigado. Juliana? Boa noite a todos que estão vendo a transmissão. Boa noite, Marione. Boa noite, Valdir. E te agradecer mais uma vez, Valdir, por ter me convidado para estar aqui com vocês. Foi uma benção de Deus, né? Amém. Amigos, estamos encerrando mais um programa direto ao ponto, né? Dessa vez com o nosso ali pré-candidato, Valdir, né? Borges do Indianópolis, e a sua pré-candidata, a Marione, né? Isso, Marione. Um bom combate, né? Vocês estão se preparando para o bom combate, né? E tem uma coisa muito importante, vocês estão, né, com Deus, né? E isso é importante. O Senhor olha com bons olhos aquelas pessoas que verdadeiramente querem fazer o bem. Não sabemos se vão conseguir ganhar, mas estão lutando, e isso é importante. O meu abraço a todos, um beijo no coração, até a próxima terça-feira, fique com Deus. Amém.